Eu queria te convidar para você, que pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 27, no versículo 20. A minha tradução é NVI, NVT. Quem sabe a minha tradução vai estar um pouquinho diferente da tua, por ser um pouquinho atualizada, uma linguagem mais, vamos dizer, mais juvenil, mas o propósito é o mesmo. Oh glória! Aqueles que encontraram, diga amém. Oh glória, aleluias. A minha tradução diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Amém? Pode se assentar. Eu pedi para trazer esses candelabros. Eu gostaria que vocês todos olhassem para cá agora. Isso é um candelabro, uma candeia, menorá. E é sobre isso que eu quero pregar. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou deixar ele aqui do ladinho, para que você possa entender. O capítulo e o livro que lemos, os versículos, está falando de uma ordem que Deus deu para Moisés, quando ainda Deus estava construindo e preparando tudo para que o templo fosse construído. O povo de Israel começou a reclamar que os outros povos tinham deuses, tinham uma casa, tinham um lugar para adorar. Então Moisés chega com essa reclamação diante de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, decide construir um templo, decide construir um lugar onde o povo hebreu entrasse dentro e pudesse cultuar ao Senhor, pudesse visitar aquele lugar e pudesse ver que a glória de Deus estava no meio deles. Eu sei que tem pessoas que acreditam só naquilo que vê, mas eu quero dizer que o meu Deus e o teu Deus, apesar de os nossos olhos ainda não contemplarem Ele, Ele é verdadeiro. Eu e você não precisamos, quem sabe, de uma estátua. Quem sabe não precisamos de uma estátua, não precisamos de um memorial, não precisamos de nada para lembrar. O único memorial que foi nos deixado é da Santa Ceia, para relembrar a morte de Cristo, o amor dele na cruz por mim e por você. Só que o povo de Israel pede um lugar, e Deus dá uma ordem decidindo construir esse lugar, para que o povo não ficasse perdido, viajando em algumas coisas que não convinham no tempo. E essa parte é uma parte que Deus dá uma determinação para o povo acerca de o candelabro, que era necessário ele ser feito de ouro. Aqui a gente não vai conseguir ver muito bem, havia algumas romãs. O Senhor mandou fazer ele inteiriço de ouro, e a função dele dentro do templo seria iluminar. E eu quero que Jesus ele é muito lindo, e no Novo Testamento nós vemos Jesus pregar várias vezes por parábolas, amém? E nessa noite eu quero também pregar por parábolas, usando aqui o candeeiro como um exemplo, como uma tipificação de eu e você dentro do templo. Eu quero que você, toda vez que eu falar desse candelabro ou da candeia, você entenda que eu estou se referindo a mim e a você, porque assim como ele era uma peça de dentro da igreja, assim como ele era algo que estava dentro do templo, eu e você também temos que estar dentro do templo. Nós também precisamos estar aqui dentro. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que quando Deus constrói isso, Deus constrói por um propósito. Quando Deus gerou eu e você nele ainda, Deus nos gerou para um propósito. Quais eram o propósito, presbítero? Primeira coisa,
O candelabro não foi feito para ser usado dentro de casa. O candelabro não foi feito para ser usado do lado de fora do templo. O candelabro foi feito para estar dentro. Para estar dentro do templo. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que Deus chamou ela, pessoas que Deus separou do ventre para um chamado. Deus tem uma obra muito linda, só que hoje ela se encontra do lado de fora do templo. Eu quero começar aqui, porque eu vou ser bem breve nas minhas palavras e bem direto. Quem sabe você está aqui passeando, visitando. Eu quero deixar um recado para você: Deus não lhe criou para estar no mundo. Deus não lhe criou para te usar lá fora. Deus não lhe criou para utilidades do mundo. Deus lhe criou para estar dentro da casa dele. Eu sei que você é bonitinho, sim, Deus também construiu esse candelabro muito lindo. Havia romãs, havia tudo. Quem sabe você olha para você, seu belo corpo, seus músculos, e diz: eu sou lindo demais, lá no mundo me valorizam. Mas Deus não lhe criou para o mundo, Deus lhe criou para a casa dele. Às vezes você se sente um peixe fora da água no meio das reuniões lá fora. É porque Deus não lhe criou para aquilo. Deus lhe criou para estar dentro do templo dele. Ei, entenda bem, Deus não nos criou para viver na promiscuidade. Eu e você, é por isso que nós temos dificuldade em sentir alegrias permanentes lá fora. Tudo que vivemos no mundo é muito passageiro, é muito rápido. Depois da dopamina ir embora, a tristeza vem. Porque quando algo está fora do lugar, a utilidade dele não é correta, não é bem usado. Entenda uma coisa: Deus não lhe criou para estar no meio de baladinhas. Deus não lhe criou para estar no meio de roda de cerveja. Deus não lhe criou para estar no meio da prostituição, da promiscuidade, da mentira, do engano. É por isso que várias e várias vezes eu e você, quando ainda no mundo, nós sentimos uma alegria muito temporária. Se lambuzávamos no pecado, mas quando chegava em casa já vinha depressão. Depois de uma grande noite de bebida, dor de cabeça, parava e pensava: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? E eu sei que quando estamos no mundo, nós não entendemos por que se sentimos tão deslocados, por que se sentimos tão fora. É porque é só dentro do templo que nós vamos sentir a paz que excede todo entendimento. É só quando nós nos posicionarmos para aquilo que Deus nos chamou, quando nós estivermos no lugar que Deus nos chamou, é aí que haverá uma paz dentro de você. Porque tudo que você fazer vai prosperar. Presbítero, a minha casa não prospera, as coisas que eu faço não prosperam. É porque você está fora do local que você deveria estar. Você está correndo por um lugar que não deveria. Deus te chamou para estar na casa dele. Se você essa noite está aqui, mas está vivendo no mundo, essa é a noite para você sair do mundo e firmar os seus pés dentro da casa dele, para que você venha exercer a real e verdadeira função, a obra que ele tem, o propósito que ele tem na tua vida. Chega de correr e procurar no mundo. Eu sei que lá no mundo as pessoas não nos valorizam. Claro, elas não sabem o valor que você tem. Elas não sabem qual é o propósito que você foi construído, que você foi gerado em Deus. Ela não entende. É óbvio que os homens vão te usar e jogar fora. É óbvio que as mulheres vão te usar e jogar fora. Isso é óbvio. Porque eles não entendem o propósito que você foi gerado. Lá fora eles não sabem o real valor que você tem. Eles não conseguem compreender. E a grande verdade é que lá fora você nem vai exercer aquilo que você foi construído, gerado no propósito. Nós temos que realmente nos perguntar: será que verdadeiramente eu estou na casa de Deus? Será que eu estou no lugar que Deus me chamou para estar? Eu digo sempre para os jovens que a pior coisa que tem na vida de um homem, de uma mulher, é não saber qual é o propósito. Para que ela veio nesse mundo? Ela está perdida. É porque ela ainda não encontrou o sumo sacerdote. Ela ainda não conseguiu encontrar o real valor que ela tem verdadeiramente. Então entenda que a partir do momento que você se posicionar
naquilo que Deus lhe gerou, no propósito que o Senhor tem na tua vida, seja ele cantar, seja ele pregar, seja ele evangelizar, seja o que for. Mas o dia que você tiver no seu propósito, nenhuma obra de Deus vai ser pesada sobre os seus ombros. Nada que você fazer vai gerar dor, vai gerar choro, vai gerar lágrimas. Tudo que você tiver que passar, você vai passar com alegria. Presbítero, chorar, pode até chorar, mas vai ser de alegria por servir a Deus. Pode até me perseguir, mas vai ser de alegria, porque eu entendi o propósito que Deus me gerou. Ei, até quando nós vamos estar entregando na mão do diabo aquilo que Deus criou para a glória dele? Você foi criado para a glória de Deus. Deus não fez o candelabro apenas por fazermos. Ele não fez por simplesmente um acaso. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, Salmos de número 100, versículo 3. Sabe que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos seus, somos o seu povo e rebanho do seu pastor. Eu e você temos um dono. Deus nos criou para Ele. Deus não te criou para o mundo. Sai daquelas rodinhas, sai daquelas conversas, sai daqueles momentos, sai da roda dos escarnecedores, vem para o lugar que Deus lhe constituiu. Se posiciona. Se posiciona. Presbítero, Deus me chamou como um levita. Se posiciona como um levita na casa de Deus. Quantos candelabros que Deus chamou, que Deus santificou, hoje estão cantando no mundo. A maioria dos cantores famosos, quando você vai perguntar, rapaz, aonde você começou? Ele diz, eu comecei na casa de Deus. Eu comecei na casa de Deus. Isso é uma pena, irmão. É uma pena, porque o diabo olhou aquilo que Deus construiu para ele, e por um momento, por um segundo, só Deus sabe por quê, só Deus sabe por qual motivo, hoje está glorificando Satanás lá fora. Quantas pessoas Deus deu o dom de eloquência, da palavra, de falar, e hoje estão aí ensinando aquilo que não presta para as crianças. Ei, não deixe o diabo pegar aquilo que Deus fez para vaso de honra e transformar para desonra. Deus te constituiu na casa, é para casa. Deus te constituiu como filho, é para estar dentro da casa. Se posiciona no seu propósito. Deus lhe criou para trazer luz ao ambiente. O real motivo de Deus ter criado tão lindo, tão bonito, era para que esse candelabro, quando estivesse dentro do templo finalizado, pronto, quando o sacerdote, ou sumo sacerdote, precisasse entrar dentro daquele tabernáculo, ele não ficasse cego devido à escuridão, mas era para trazer luz. Você consegue compreender para que Deus lhe criou? Deus lhe criou para ser luz. Olha aí o que Mateus capítulo 5, versículo 14 vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ei, Deus te criou para gerar luz nos ambientes. Presbítero, você não sabe onde é que eu trabalho, lá é treva. Maravilha. Deus te fez um candelabro. Deus te colocou naquele lugar para você gerar luz. Presbítero, o meu patrão é de religião tal. Deus te colocou para trazer luz àqueles que estão perdidos nas trevas. Deus te chamou para gerar luz na casa dele. Ei, homem, a minha casa está uma ruína, lá em casa está uma treva, tá? As coisas estão feias, a bagunça está formada. Deus te chamou para ser um candelabro dentro daquela casa. Deus te chamou para gerar luz por onde você passar. Ei, aquele lugar é um pedacinho do céu, gera luz. Presbítero, eu tenho amigo ainda que está perdido nas trevas,
ainda está no meio do lamaçal do pecado. Ei, se Ele enxergar você, olhar para você e enxergar você à luz de Cristo, pode ser que Ele enxergue algo nele que não agrada a Deus e Ele passe a deixar de fazer. Deus chamou eu e você para trazer a luz. E que luz é essa? A luz de Cristo na minha e na tua vida. A fim de quê? A fim daqueles que olham as nossas obras glorifiquem aquele que morreu por nós na cruz. As tuas obras têm que glorificar, as tuas obras têm que trazer luz. Não importa o ambiente que você chegue, você precisa ser luz naquele lugar. Não importa aonde você esteja. Ontem, depois do culto dos jovens, nós fomos na casa da tia da Ju. O vô da Ju estava fazendo 90 anos. E antes de sair de casa para vir para o culto e para vir para lá, eu comecei a orar. Falei: Deus, eu sei que o ambiente lá não é propício para nós que somos crentes. Senhor, me cobre a minha casa. E Deus, que o nosso comportamento lá venha glorificar o teu nome. E quando nós saímos, chegamos lá, a galera estava bêbada. Um deles é meu patrão, já chegou me abraçando. Já quase que eu caí para trás, querendo me dar um beijo. Ei, vem cá, que não sei o que, meu menino. A galera, todo mundo com 1 litro de vinho, cerveja, todo mundo com as mesas cheias. Nós chegamos, abraçamos todo mundo. Dei um abraço no vô da Ju, fazendo 90 anos. Deus abençoe tua vida, que o Senhor multiplique seus anos de vida. E quando eu me sentei, eu não sei se a Ju percebeu, mas a tia mais novinha dela, quando o rapaz falou assim: aumenta o volume. Tinha uma TV enorme, não sei quantas polegadas, umas 70, 80 polegadas. E no fundo estava passando um bailão. Só a terceira idade. E aí o rapaz falou assim: aumenta o volume. E a tia mais nova dela disse assim: coloca um louvor aí. E abaixou a cabeça e deu uma risadinha. E eu falei: ô glória, para dizer para ela que eu entendi o que ela falou. Irmão, o tempo todo as pessoas estão olhando para mim e para você. O tempo todo elas estão querendo que eu e você vacile. O tempo todo elas estão querendo que eu e você dê um mau testemunho de crente. O tempo todo ela está querendo que eu e você não brilhe a luz de Cristo na minha e na tua vida. Eu cheguei àquele homem, ó, sonzão. E olha como o diabo é, irmão. Eu sou muito novo, mas eu fui criado no meio do bailão, desde pequeno. Então o diabo já foi cutucar ali. Vamos ver se o pezinho dele vai, ó. Vamos ver se ele vai brilhar ou se ele vai no ritmo. Ei, irmão, eu e você estamos em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós temos que estar preparados para brilhar a luz de Cristo, para trazer luz àquele ambiente. Nós temos que estar preparados para que se as trevas estão nos cercando, quando nós chegar, a luz de Cristo chegue, a presença de Deus chegue, o ambiente mude. As pessoas têm que respeitar que não é você que chegou, mas o Deus que habita dentro de você está naquele lugar. Eu estou falando aqui com vocês e lembrei de uma outra coisa. Em uma dessas reuniões aí, final de ano, tinha um sacerdote de uma outra religião sentado, chegou depois de mim, sentou na mesa, e aí já trouxeram, e ele, mais um atrás do outro. E aí chegou na hora do amigo secreto. Aí a tia da Ju falou bem assim: o meu amigo secreto é um homem de Deus. Olha, quase que eu falei, o sacerdote da outra religião já. Mas ele já estava para lá de Bagdá, meu irmão. E ele tinha que fazer um culto às 6 da tarde. Eu não faço ideia como aquele homem ia fazer. E ela começou a citar, sabe, adjetivos. É um homem de Deus, um cara que eu admiro muito, um cara de família. Graças a Deus o Senhor trouxe ele para perto da gente. É um motivo de muita honra, ele está aqui conosco. E ele foi inflando o peito dela. Daqui a pouco ela olhou para mim e disse assim: é o Renan. E eu estava sentado na mesma mesa de frente para ele.
Aquele cara empurrou, baixou a cabeça. Eu peguei o meu presente, agradeci, dei um beijo. Ele chamou um e falou assim: pode me levar embora, por gentileza? Ei, irmão, deixa eu falar para você, ainda que as pessoas não digam nada, elas estão te observando. Elas estão vendo as suas atitudes, como você se comporta. Se você é luz, se você é trevas. Tem uma coisa que é indiscutível: as minhas e as tuas obras, elas revelam o que tem dentro do meu e do teu coração. Elas vão revelar aquilo que eu e você carregamos dentro de si. Deus sim nos formou como um candelabro para gerar luz aonde nós chegarmos. Mas temos que estar atento para que haja luz em nós, para que as pessoas não respeitem eu e você, irmão, mas a luz que eu e você carregamos. Seja luz. Seus filhos, amigos, parentes, muitos deles estão perdidos nas trevas. Mas se eu e você somos luz, como pode eles estarem perdidos nas trevas? Como pode as pessoas mais perto de nós se perder no meio das trevas, nós sendo luz? Nós não podemos ser luz apenas. Eu não posso ir pregar apenas no Paraguai, na Argentina. Eu não posso querer apenas pregar nos Estados Unidos, Canadá, América, seja para onde for. Ei, quem sabe se tu tem luz está aí do teu lado. Tua esposa, teu esposo, teus filhos. Se eles não enxergam essa luz, meu irmão, está com problema. Está na hora de rever alguns conceitos. Está na hora de rever as escrituras. Trazer luz aos ambientes não é fácil, porque é necessário ter azeite. Diga para o seu irmão: é necessário ter azeite. Olha aí, o capítulo que lemos, 27, versículo 20, olha o que ele começa falando: instrui os filhos de Israel a trazer o azeite puro da oliva batido para o candeeiro, a fim de manter as lâmpadas acesas continuamente. Para eu e você gerar luz nos ambientes que nós chegamos, assim como o candeeiro precisa ter azeite. Sem azeite o candeeiro não acende. E a minha pergunta é: com o que você tem se enchido? Com quem eu e você temos enchido esse candeeiro? Está vendo esse copinho? Esse copinho é cheio de azeite, e nele é colocado um pavio e acendido. Mas se não tiver azeite dentro dele, como ele vai acender? Como ele vai ser luz em um ambiente se não tiver? Como eu trarei luz para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para dentro dos ambientes que eu vou, se não há um azeite? E a Bíblia diz: um azeite puro. Para o candeeiro de Deus não pode ser azeite usado, velho, bagunçado, sujo. Tem que ser o azeite puro. Fala de santidade. Nós temos que ter santidade na minha e na tua vida. Ei, quantos aqui já viram experiências com fogo? Que conforme você muda o combustível, muda a cor da chama. Ei, é por isso que tem pessoas às vezes que quem tem discernimento de espírito fala assim: isso é fogo estranho, hein? Por quê? Porque a cor da chama denuncia que não é azeite puro. As obras denunciam que o que tem aí dentro não é azeite puro. Ei, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de tratar, denuncia de que a santidade não está aí. Pode ser qualquer tipo de azeite, pode ser qualquer tipo de óleo, mas não é o puro. Não é o puro. Ei, olha que lindo. Se aquilo que nós temos dentro revela que tipo de fogo nós temos, olha que loucura. Deus aqui está dizendo para o povo israelita assim: ó, traga o melhor azeite para derramar sobre ele. Sempre quando Deus vai dar algo para mim e para você, Deus pega o melhor. Quando foi para o candelabro, eu quero o melhor óleo. Quando foi para o pecador, eu quero o meu filho. Quando o filho subiu, ele falou:
é o Espírito Santo. Deus nunca deu nada de segunda para mim e para você. Deus nunca nos ofereceu algo de qualquer maneira, de qualquer jeito, algo que não lhe custasse, algo que não tinha valor. E muitas vezes eu e você queremos entregar aquilo que é perecível. Nós queremos entregar o que sobra, o que resta. Nós queremos entregar para o Senhor o tempinho que nos resta no fim do dia. E se der tempo e eu não estiver cansado, eu oro. E se der tempo e eu não estiver muito cansado, quem sabe eu leio a Bíblia. Só que Deus sempre vem entregando o melhor para mim e para você. Deus sempre, quando vem derramar sobre a minha e a tua vida, sempre é o que Ele tem de melhor. O que eu e você temos entregado para Deus? Ou o que nós temos feito com aquilo que Deus tem entregado para nós? Até quando vamos dar o restinho do nosso tempo? Até quando vamos entregar aquilo que não nos custa nada? Ei, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Pai bondoso, mas Ele não aceita oferta de qualquer maneira, Ele não aceita qualquer coisa não, irmão. Se você saiu da sua casa, se você deixou o seu lar e chegou aqui, tudo que você tiver que entregar para Deus, entregue o melhor em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. É de todo o teu coração, com toda a tua força, é com todo o seu entendimento, é com tudo que tenho, é com tudo que sou, é quem eu sou. É sem reserva. Eu preciso ser intenso com Deus, intenso comigo. Eu preciso. Olha aí. Então Deus derrama um azeite puro. Só que a Bíblia vai dizer que Deus derramava o azeite, o sacerdote derramava o azeite, e ele colocava um pavio e ele acendia esse pavio. E o candelabro dentro do templo era para trazer a luz, amém? Só que passando-se o tempo, esse pavio, ele ia consumindo óleo, e a ponta dele ia ficando um pouquinho preta, chamuscada. Quem aqui é mais antigo e já pôde acender uma lamparina, já pôde acender uma tocha? Nós temos aqui algumas atrás, que a gente fez um negócio dos jovens. Conforme aquela pontinha vai ficando preta, vai ficando chamuscada, ela para de gerar luz. Olha só, ela foi colocada para gerar luz, mas passa-se o tempo, e a Bíblia diz de que ela passava a noite inteira acesa, e de manhã cedo o sacerdote chegava e derramava óleo de novo. Só que quando aquela chama parava de dar luz intensa, quando ela parava de gerar a luz que realmente precisava, quando ela ficava fraca, mirrada. Será que tem crente assim? Que vai passando o tempo, ele vai mirrando, vai ficando fraco, aquele brilho todo que o Senhor derramou, aquele óleo, parece que vai se apagando aos pouquinhos. Será que tem? A Bíblia diz que o sacerdote, ele tinha uma tesoura chamada espevitadeira, e ele fazia, ó, cortava a ponta dela. Toda vez que o pavio, toda vez que o candelabro se cansava, toda vez que o candelabro parava de gerar luz, para a qual Deus havia constituído ele, a espevitadeira de Deus chegava e cortava, chegava e podava. Você entende porque às vezes você está assim, querendo desistir, querendo parar. Jesus chega com a espevitadeira e fala assim: eu preciso cortar essa pontinha para voltar a dar luz. Toda vez que eu e você começamos a cogitar em dois pensamentos, eu tenho visto o ímpio prosperar, eu tenho visto o ímpio dar os frutos, eu tenho visto o ímpio carro novo, casa nova. Jesus fala: calma aí, deixa eu podar esse pavio. Toda vez que eu e você, será que eu acho que eu estou orando demais, eu acho que eu estou jejuando demais, Ei, o sacerdote vem com a espevitadeira e faz. Aí você escuta o crente dizer: ei rapaz, Deus fechou uma porta. Não,
Deus cortou a ponta do pavio. Ih, rapaz, as coisas estreitou. Deus está cortando a ponta do pavio. De tempo em tempo é necessário cortar a ponta do pavio. Toda vez que a luz se cansava, pensava em desistir, o sacerdote podava o pavio. Só para você entender que isso tem na Bíblia. João 15:2. Olha aí o que Jesus disse: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes nós queremos chorar, mas é Jesus dizendo para você: rapaz, eu sei que você pode mais, eu sei que você vai mais longe, eu sei para que eu te criei, eu vou te podar porque eu sei que você pode clarear mais lugares, eu sei que você pode trazer luz a lugares de trevas, então vai doer, mas eu vou lhe podar para você gerar mais luz. Ele não desiste. Eu e você, quantas vezes pensamos em parar e desistir? Só que o sacerdote, rapaz, eu sei para que eu te formei. Só precisa de um reparo, só precisa de um cuidado. E eu e você às vezes reclamamos quando Deus nos aperta. Meu Deus, às vezes um jovem me procura e diz: presbítero, eu preciso sentar contigo e conversar. Sabe qual é a minha palavra? Como? O amor de Deus chegou na sua vida. O amor de Deus chegou na sua vida. Como isso? Deus está te podando hoje por amor. Deus está te podando hoje porque te ama. Deus está te corrigindo hoje porque Ele sabe que você dá fruto, que você vai gerar muito fruto, que você vai gerar muita luz, e Ele não vai te perder, Ele não vai deixar te apagar, Ele não vai deixar você desistir, você parar, Ele vai só podar para te acender de novo. Por isso o mundo, se eu e você não gerar aquilo que o mundo quer, ele nos joga fora. Mas o meu e o teu sumo sacerdote, ele não é um Deus de usar coisas e jogar fora. Ele é um Pai que zela, que cuida, que poda. É um Deus que Ele não desiste de mim, de você, de forma alguma. Não importa o tempo que Ele tenha que passar com eu e você, mas Ele vai fazer eu e você gerar o propósito que Ele nos criou. Aleluias. Ainda depois da podação, passava-se o tempo, a luz fraquejava, cortava a pontinha. Só que toda manhã ele chegava e ele tinha que acrescentar mais óleo, porque o óleo havia se acabado. Passou a noite inteira aceso. Pela manhã era feito todo examinado, está tudo bem, está faltando óleo, está clareando, está tudo certinho. Só que com o tempo que passava, com o tempo que esse candelabro ia trabalhando lá dentro na obra de Deus, e de tanto derramar azeite, conforme ia consumindo aquele azeite, ia criando uma borra em volta. E quanto mais tempo passava, mais essa borra gerava. E aí o sacerdote chegava um dia, 1 litro. Na outra semana ia 700 ml. Na outra semana ia 200 ml. Falou: rapaz, parece que esse candelabro ele está ficando um pouquinho sujo por dentro, porque já não está indo a quantidade de óleo que deveria ir. E isso é muito real. Você encontra hoje pessoas que trabalham na obra de Deus, mas você nota de que não cabe mais óleo. Eu não sei por qual motivo. Eu não sei se é pecado de estimação. Eu não sei se é as feridas. Eu não sei se são os traumas. Porque você encontra pessoas dizendo assim: eu não quero mais saber, irmão, já fui tão ferido. Eu fui um candelabro desse quando cheguei aqui. Graças a Deus, o sacerdote dessa casa, o pastor Jefferson, me cuidou, pastora Dani. Graças a Deus. Pelas feridas, eu disse: eu não quero mais gerar luz. Eu não quero mais. Deus sabe por qual motivo. Por qual motivo? Mas o sacerdote chegava e não cabia.
E o sacerdote, sabendo, ele conhece eu e você, porque foi ele quem nos construiu. Foi ele quem gerou eu e você. Aí o sacerdote dizia: só precisa limpar. Só precisa de um cuidado. E esse cuidado era feito um pouquinho diferente do que da poda. Era pegado esses candelabros e uma espécie de vassourinha, vou usar essa palavra, era introduzido aqui dentro e esfregado. Era esfregado a ponto porque precisa ser arrancado toda aquela burra que fica em volta, que vai crostrando e não vai deixando mais o óleo caber, não vai deixando o óleo caber. É por isso que tem algumas provas que são maiores do que as outras. Algumas provas são mais demoradas do que a outra, porque o tempo de limpeza, quem sabe, é maior. O sacerdote tem que gastar mais tempo, o sacerdote tem que ir mais fundo, ele tem que empurrar mais fundo essa vassourinha para tirar coisas incrustadas que está tanto tempo lá dentro. E nos dói. Nós ficamos bravos com o sacerdote, porque o sacerdote mexeu onde não deveria. Porque o sacerdote está mexendo aqui onde é que não pode. Pastor, eu não quero falar disso. Pastor, eu não quero que o senhor toque nisso. Mas um sacerdote diz: não, isso é necessário. Eu tenho que ir lá no fundo, eu tenho que limpar, eu tenho que arrancar. Eu sei para que você foi gerado, eu sei para que o Senhor Deus lhe construiu, lhe criou, e eu sei para que você pode gerar muito mais luz. Mas você está se apagando aos poucos, eu não aceito, eu preciso limpar. E quando tira aquilo lá de dentro, parece que nós conseguimos enxergar quando nós somos limpos. Se nós olhássemos para a escova que nos limpou, se nós olhássemos para aquilo que nos limpou, nos santificou, nós olharemos e dizemos assim: meu Deus, eu estava sujo por dentro, eu estava precisando de uma limpeza, realmente precisava sair algumas coisas daí. Porque não é porque você está na casa de Deus, não é porque você é um escandelabro, você está imune à sujeira entrar. Não é porque você está aqui dentro e ainda gera um pouquinho de luz, é que você está imune por passar por coisas que vai acabar lhe impedindo de receber a presença de Deus. Maravilha é quando nós temos líderes que de tempo em tempo nós podemos sentar, abrir o nosso coração e dizer: eu preciso de uma limpeza. Eita, é necessário, irmão. Nós temos que entender o propósito, e custe o que nos custar, doa o que nos doer. Nós temos que entender de que a limpeza, ela não pode acontecer apenas uma vez quando eu aceitei Jesus. Ela tem que ser diária, ela tem que ser semanal, ela tem que ser de mês em mês, de ano em ano, ela tem que ser cotidiano na minha e na tua vida. Nós precisamos a todo tempo estar examinando, a todo tempo estar nos permitindo ser limpo, ser lavado. Ei, medo daquela pessoa que diz assim: não, minha vida anda uma bênção, eu não tenho problema nenhum. Eu falei: rapaz, esse cara aí tá top da galáxia, porque cada vez que eu leio a Bíblia, eu noto que eu preciso mudar. E se esse cara lê a Bíblia e ele nota que ele está filé 100%, esse varão está só esperando Deus arrebatar ele. Se aqui só não é, só está o corpo, já foi arrebatado. Ei, se você é assim, irmão, se você acha que você não precisa mais, que você já aceitou Jesus e a tua vida está mil maravilha, e que você não precisa ser limpo, não precisa ser lavado. Ei, deixa eu te dar uma notícia: é você que precisa sim, é você que precisa esta noite se colocar e dizer: Deus, me limpa, arranca tudo aquilo. Começa agora, Pai, por esse altruísmo que está aqui na minha vida, por essa soberba, por essa prepotência, por essa arrogância de eu acreditar que eu estou perfeito. Já começa a limpeza aí, Jesus. Deus te gerou para gerar luz. Não fique brabo com seus líderes. Não fique brabo quando dizem para você: vem cá, rapaz, você precisa sentar um pouco.
Você precisa ouvir a palavra de Deus. Agora o tempo é você e Deus, porque o Senhor precisa restaurar você. Um bom líder, ele enxerga, irmão, quando um candelabro precisa ser restaurado. Ei, se o pastor te ligar e dizer: eu preciso marcar um gabinete com você, porque as tuas obras não têm sido dignas de quem carrega a luz de Cristo, fique brabo não, irmão. Fique feliz. Diga assim: pastor, o amor de Deus chegou na minha vida. E se permita o Senhor limpar você por completo, doa o que doer. Passe o tempo que passar. Sente para aprender, sente para escutar. Se permita. Aquele que não senta para ouvir não pode se levantar para ensinar, irmão. Nós temos que ser humilde e reconhecer que nós precisamos todos os dias de ser melhor. Todos os dias nós precisamos do Senhor na minha e na tua vida. Quanto mais borra, menos óleo. Mas quando o sacerdote limpa, quando o sacerdote tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo, ele dá uma examinada e diz: eita glória, aleluias, agora chegou a hora de derramar de novo. Presbítero, eu fui um candelabro que acendia a casa de Deus por muitos anos. Ei, se posiciona no lugar que o sacerdote vai chegar, vai te limpar, e vai chegar o momento dele derramar de novo o óleo puro sobre a sua vida. Se coloque de pé, por gentileza.